Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, item Anjos Guardiães, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos, questões 507, 508, 509 e 510. Se você está vendo a gente pela primeira vez, tem todos os vídeos a respeito dos Anjos Guardiães a partir do dia 15 de junho. Seria interessante você vê-los antes, porque é uma continuação importante, que a gente não fica trazendo tudo aquilo que foi falado nos outros vídeos, para ele não ficar longo, né? Então seria interessante desde o dia 15 você acompanhar esses vídeos, tá bom? 507. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores. Podem encontrar-se entre os da média. Um pai, por exemplo, pode transformar-se no espírito protetor de seu filho? Olha, essa colocação de espírito superior, é importante que nós tenhamos em mente aquelas classes que nós falamos, já estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Na primeira classe, desde a primeira classe, que são os espíritos puros. Da segunda classe em diante, aí nós temos na segunda classe espíritos superiores. Espíritos superiores reúnem em si a ciência, a sabedoria, a bondade, sua linguagem transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime, sua superioridade os torna mais aptos que os outros a nos fornecer definições mais exatas sobre as causas e coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecer, comunicam-se voluntariamente com os que buscam a verdade com sinceridade e cujas almas, porém, cujas almas estão suficientemente desprendidas dos laços terrenos para compreendê-la. Quando excepcionalmente encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o exemplo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. É quase um espírito puro. Então temos que saber os termos que são usados aqui no Livro dos Espíritos. É a segunda ordem, espíritos bons. Segunda classe, espíritos superiores. Primeira classe, espíritos puros, como Jesus. Segunda classe, já estamos falando de espíritos superiores. Terceira classe, espíritos prudentes. Quarta classe, espíritos sábios. Quinta classe, espíritos benfeitores. Então a pergunta de Kardec é: o anjo da guarda, o espírito protetor da gente, ele é sempre um espírito superior da segunda ordem? Ou ele pode ser ali na média? Ou um pai, por exemplo, pode se transformar no benfeitor do filho? Resposta: pode. Um pai pode se transformar no benfeitor do filho. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação e, além disso, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ele próprio ser assistido por um espírito mais elevado. Então, claro que eu posso chegar no plano espiritual e vir o meu filho numa situação complicada. Vou tirar o meu exemplo, vamos pegar o exemplo do Quinto Varro no livro Ave Cristo. Quinto Varro estava no plano espiritual, numa condição muito boa já, de evolução, e aí ele estava extremamente preocupado com Tassiano, seu filho, que estava numa situação complicada, e pediu a permissão, que foi dado 100 anos para ele tentar tirar o filho daquela situação que se encontrava e conhecer o cristianismo. E foi dado, e ele fez, e ele conseguiu fazer isso. Mesmo enquanto ele estava no plano espiritual, antes de tudo isso, ele zelava pelo filho, mas o filho tinha um espírito protetor. E olha que o Quinto Varro é um espírito evoluído já, né? Mas não é um espírito superior ainda. Percebe a diferença? Então, eu desencarno hoje. E com a minha evolução, será que é suficiente para eu ser protetor do meu filho? Enquanto ele está aqui? Aí meu filho desencarna também. Estamos os dois no plano espiritual. Será que eu sou suficientemente evoluído para poder vir na próxima vida como espírito protetor dele? De repente até podemos estar próximos e ele sempre ter contato comigo, mas vai ter um espírito superior cuidando de nós dois, que vai ser o meu apoio, vamos dizer assim, para cuidar do meu filho. Sempre o espírito tem que ser mais evoluído, tem que ter um grau a mais, né? Uma classe a mais do que o seu protegido. 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que amam e que lhes sobrevivem? Essa situação, né? Eu desencarno agora.
Eu posso cuidar de quem está aqui, encarnado? Resposta: seu poder é mais restrito ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes deixa toda a liberdade de agir. Não é porque morreu que virou gente boa. Desencarnou, meu irmão, minha irmã, desencarnou, é nua e crua a realidade. Ali eu sou ou não sou evoluído. Não é aparência, não. Não é dar impressão, não é fazer joguinho de cena, não. Aí o que vale são as boas obras, as duas malas que eu levo para o plano espiritual. Uma das boas obras e outra das más obras. Não é? 509. No estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto a dos homens mais adiantados ou muito adiantados? Resposta: cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu propósito. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do estado do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis, por sua vez, tornar-vos protetores de um espírito que vos seja inferior, e os progressos que o ajudareis a realizar contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que a sua natureza e o grau que tenha atingido possam permitir. Eu posso ser um guia espiritual de um espírito, por exemplo, no mundo no mundo primitivo? Posso. Você também. Porque nós já temos uma evolução que está um grau muito acima daqueles que estão começando agora a entender o que é a expiação ainda no mundo primitivo. Ou até no mundo de provas e expiações, um espírito que está encarnando são as primeiras encarnações em mundos de provas e expiações, nós podemos ser guias espirituais, por que não? Por nossa vez, nós vamos continuar tendo o nosso. Então, na dúvida, ele intervém. Percebeu? Porque nós estamos ligados mentalmente. Então, numa dúvida ou que eu vá fazer alguma bobagem, ele intervém. Fala: opa, Fábio, aí não. Lembra, ó, aqui é assim, 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 assim. Percebe? Sempre mais evoluído. Claro que um sujeito que é guia espiritual do Chico Xavier não precisa desse para ser meu guia espiritual. Pode ser um sujeito mais atrasado ou menos adiantado do que o guia espiritual do Chico, porque eu não sou tão evoluído quanto ele. Por que vai gastar um espírito tão superior comigo? Põe um malemar, tá bom, tá ótimo. Né? Põe mais ou menos, tá tudo certo. 510. Quando o pai que vela pelo seu filho reencarna, continua ainda a velar por ele? Estou lá no plano espiritual velando pelo meu filho, aí eu encarno. E aí, como é que faz? Resposta: é mais difícil, mas ele roga, pede, num momento de desprendimento, que um espírito simpático o ajude nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que podem cumprir até o fim. Se eu sei que eu vou encarnar antes do meu filho, atingir a evolução que eu preciso, protegendo ele como eu estou, eu não aceito essa missão. Se eu sei que eu vou encarnar só, claro, se já acertei com o seu Otávio. Falou: seu Otávio, então aí quando eu encarnar, o senhor cuida aí do fulano aí que é meu filho aí. Beleza? Beleza, então tudo bem. Tem uma citação de Kardec aqui. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos em que a existência é material, está demasiadamente sujeito a seu corpo para poder ser completamente devotado, isso é, poder assistir pessoalmente outras pessoas. Por isso, os que não são suficientemente elevados são eles próprios assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que, se um deles se ausenta por um motivo qualquer, é suprido pelo outro. Então, quer dizer que o meu guia espiritual tem um guia espiritual? Sim. Sim. E quando o seu Otávio não pode me assistir, o anjo da guarda dele, o guia espiritual dele, me socorre, por um motivo qualquer. Não é? Recentemente, um dos amigos espirituais que nos ajudavam nos disse: olha, agora eu vou
começar a preparar a minha encarnação, então não estarei mais perto de vocês. E agora eu vou cuidar, né? Vai passar um período montando a próxima encarnação dele. Então, mas não era o guia espiritual, não era o seu Otávio. Se for o seu Otávio chegar para mim e falar assim, ó, Fábio, eu agora vou encarnar, né? Então não vou mais ser seu anjo da guarda, mas o meu vai continuar cuidando de você. E o outro vai vir me assistir para essa nova jornada, percebeu? É igual a situação de uma grande empresa, que um vai sair de férias, outro vai e cobra o serviço dele. Simples assim. Simples assim. Só que muito mais organizado, né? E por mérito realmente. Só quem tem evolução mesmo para fazer. Então o seu Otávio, ele é de uma ordem muito mais elevada do que a minha. É meu guia espiritual, meu anjo da guarda, meu espírito protetor. Ele é bem mais evoluído do que eu. Se ele precisa se ausentar por algum motivo, o outro espírito que vai substituí-lo é tão elevado quanto ele ou mais. Mais baixo é que não vai ser. Porque Deus não erra. Deus não se confunde. Deus não se equivoca do tipo, ai, Fábio, desculpa, eu não tinha visto que o fulano que ia substituir lá o seu Otávio era mais atrasado. Oh, desculpa, pelo amor de mim, que coisa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus não erra. Certo? É isso. Amanhã a gente continua falando sobre anjos guardiães. Eu sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Essa é mais uma gota de espiritismo. Até amanhã.